nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinho italiano de terror e que não é Bonelli. Eu estou falando de Samuel Stern. Eu tenho em mãos o primeiro volume lançado pela Grafite Editora. Aliás, o segundo volume já está em financiamento no Catarse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa é uma publicação um tanto recente, a estreia do Samuel Stern se deu em novembro de 2019 pela Bugs Comics. Trata-se de uma criação de Gianmarco Fumazzoli e a arte fica por conta do Maximiliano Filadoro, ele que faz o trabalho artístico desse primeiro volume, mas no volume 2 nós temos um outro desenhista. Isso é bem comum nas publicações italianas, né? Cada volume acaba sendo desenhado por um artista diferente. Claro que isso não é uma regra, né? De qualquer forma, nós temos aqui um trabalho gráfico de excelência da Grafite Editora. Eu já falei sobre esse trabalho que a Grafite vem fazendo em termos de acabamento gráfico e sem dúvida ela se destaca entre as melhores que publicam quadrinhos aqui no Brasil. Essa edição, ela está linda demais. Ela dá até um efeito 3D nessa capa, né, com as mãos espalmadas do nosso querido vermelho Samuel Stern. Ele é um personagem ruivo, né? Então ela tem todo um efeito aqui. Olha só, na contracapa também você tem. Eu vou mostrar com mais detalhes aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando e por que tantos elogios. Olha a orelhinha também. Olha a guarda. Que imagem sinistra. É de uma garotinha que está possuída. E é exatamente esse o tema da história. Olha só. A outra guarda é um outro desenho da guarda final. E aqui também a orelhinha com o efeito. É uma publicação, galera, que também tem páginas coloridas, né? Aqui de abertura, tem uma outra. O papel é o Polling Bold de boa gramatura, são aproximadamente aí 130 páginas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem se interessar por esse material. E o que é interessante nas publicações da Grafite Editora? Além do acabamento gráfico, eles colocam textos para contextualizar o leitor. Além aqui, né, de uma apresentação, nós temos esse texto introdutório que é assinado pelo Fernando Brito, que já participou de uma live aqui no canal Central HQs e o cara entende demais da cultura pop como um todo. E aqui ele fala um pouquinho sobre a temática que é abordada nas histórias do Samuel Stern, inclusive o local, que é Edimburgo, na Escócia, um local que é considerado a cidade mais mal assombrada da Europa. Nós temos o John Constantine em Liverpool, em Newcastle, em Londres também, assim como o Dylan Dog, né, onde a maioria das suas histórias se passam em Londres. E aí houve a opção, né, do roteirista e criador do personagem estabelecer as histórias do Samuel Stern na cidade de Edimburgo. Então realmente você já entra na vibe da publicação imaginando realmente uma cidade mal assombrada, onde coisas esquisitas, sobrenaturais acabam acontecendo. Aí ao final da edição nós temos os extras, né? Extra Edition. Quem é Samuel Stern? Olha só, tudo ilustrado. Os rostos, o pessoal que participa da editora Bugs Comics e também foram responsáveis aqui por ajudar na publicação de Samuel Stern. A concepção do personagem, né? A roupa, a jaqueta. Aqui tem comentários de que eles não estavam achando a roupa adequada para o personagem, aos estudos de personagens aqui. Ó, os layouts, aí depois com a arte finalizada, já com nanquim. Então você percebe que tem todo um cuidado, não são extras simplesmente para encher linguiça, são coisas realmente pertinentes e que agregam ainda mais a própria publicação. Tem aqui a entrevista com o criador do personagem, né, que é o Gianmarco Fumazzoli. E aqui ele fala sobre as influências, né, de John Constantine, de Dylan Dog, histórias de terror. Mas, felizmente, galera, e isso eu achei realmente bem interessante, eu estava apreensivo com relação a isso,
é que, apesar dele ser considerado, né, na Itália, ou pelo menos ele é vendido pelo criador do personagem como o grande rival do Dylan Dog, o investigador de pesadelos, os personagens são consideravelmente diferentes. Apenas aquela ambientação de ter algo sobrenatural é que permeia as duas histórias. O próprio Samuel Stern, ele é um demonólogo, né? Ele também trabalha com exorcismos. Isso traz uma certa distinção em relação às histórias do Dylan Dog. De qualquer forma, nesse primeiro volume nós temos uma apresentação do personagem e de alguns conceitos, como a sombra, que seria algo mais obscuro, que fica guardado no íntimo e no subconsciente das pessoas. Seria uma coisa talvez até um tanto maligna ou que pode ser acessada e utilizada por entidades do mal. E o Samuel Stern, ele tem essa capacidade também de acessar essas sombras. Então, nesse primeiro volume, que é uma história fechada, ela tem início, meio e fim exatamente nesse primeiro volume, nós temos ali uma família que está sofrendo uma grande tensão, brigas entre o pai e a mãe. O pai é alcoólatra, inclusive ele é amigo do Samuel Stern. Então esse pai ele está em constante conflito com a mãe e a garotinha, a criança, ela está vendo isso. E a gente sabe que crianças, ainda que não demonstrem no primeiro momento, elas têm a sua percepção e acabam assimilando, né, aquela energia negativa que acaba pairando ali no ambiente da casa. E é exatamente por conta dessa aura negativa, né, de brigas, de alcoolismo, de discussões familiares, que a sombra dessa garotinha acaba sendo acessada por uma entidade maligna. E aí que entra em cena o Samuel Stern e um padre que é grande companheiro dele nessas histórias, né? Todo o quadrinho italiano tem ali uma espécie de sidekick, um parceiro, seja a Júlia, seja o Dylan Dog com o Grosso, por exemplo, o Zagor, né, com o Chico, entre outros personagens aí italianos. Então isso é muito comum nas histórias em quadrinhos, nos fumetes, né, que a gente costuma dizer aqui no Brasil. E a história ela tem um desenvolvimento interessante. O autor ele tenta criar uma história dentro de um realismo, ainda que tenha a questão da espiritualidade, do sobrenatural. E isso é demonstrado quando a mãe da criança vê que ela está tendo atitudes estranhas, bizarras. Ela começa a achar que a filha está simplesmente doente. E no momento que ela é abordada pelo Samuel Stern e pelo padre para falar que parece que tem algo mais ali, algo maligno, e que a criança pode ter o corpo invadido e ela precisa passar por um exorcismo, você tem a mãe toda incrédula, né? Não, isso daí é loucura de vocês, isso não existe. Então ele tem esse lance, né, de trazer algo do real para o sobrenatural. Então isso realmente acaba se destacando dentro da história. Então nós temos aqui um personagem que eu achei bem carismático. Ele é um cara que tem um lado ali que talvez seja questionável, né? Ele precisa tomar algumas decisões que são difíceis, e isso acaba sendo algo que não é do agrado de todo mundo, mas de qualquer forma, galera, eu gostei bastante desse primeiro volume aqui. Realmente é um personagem que começou com o pé direito. Ainda você tem o início, né, do desenho de personalidade, do desenvolvimento que nós teremos, não só do personagem, mas das tramas e envolvimentos de outros personagens que devem surgir na série. O desenhista, eu achei ele apenas ok. Eu esperava até um traço um pouco mais sinistro, com um trabalho maior de luz e sombra, mas não é um artista que compromete, um artista ruim nem nada. Ele tem uma narrativa realmente bem interessante e consegue trazer esse elemento do suspense, do terror e do sobrenatural para a história. Porém, eu vi já a arte que vai ter na segunda edição e ali eu achei um artista que combina até mais, né, com a série do Samuel Stern do que foi esse primeiro desenhista aqui, que é o Maximiliano Filadoro. De qualquer forma, galera, que nota que eu dou para Samuel Stern com a sua estreia aqui no Brasil? Eu dou a nota 8,5. Realmente é um quadrinho que, para quem gosta do gênero de terror, com sobrenatural, é um prato cheio. E eu vou falar, esse acabamento gráfico da Grafite,
sabe, deixa até as coisas mais legais ainda. Então, esse é um ponto muito positivo. Você fala, pô, pela edição aqui é nota 10, né? Mas a gente tem que ponderar a parte de roteiro, de história, a apresentação é o início ainda, que vai ser desenvolvido ainda mais para frente. Então, galera, realmente a nota 8,5 aí em termos de qualidade de história e nota 10 para o trabalho gráfico aqui da Grafite Editora. Bom, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixei o link na descrição desse material de Samuel Stern. Não é Samuel Sterns, tá? Que é o líder, o inimigo do Incrível Hulk. Ele se chama Samuel Sterns. Tem um Szinho aqui. Esse aqui é só Samuel Stern, beleza? Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!